de perder oportunidades de trabalho. Muitas vezes eu vejo cuidadoras falar assim, eu deveria ter ido nessa vaga, nossa, eu deveria ter aceitado, né? Então, assim, às vezes você se arrepende e fica culpando que você poderia estar melhor, você poderia estar num outro momento da sua vida. A culpa de não fazer as coisas direito, eu faço tudo errado, eu não fiz direito, não deu certo, é porque... E que se culpa, né? Não é legal também. A culpa de ficar deprimida, muitas mães é bom a gente entender um pouco, né, de todas as culpas que aparecem, para que a gente também saiba lidar com a família, se eu sou cuidadora, né? Como que eu lido com essa mãe que está deprimida, não está cuidando desse bebê, mas sente uma culpa excessiva? Vocês sabiam disso? No pós-parto, a mãe sente muita culpa, porque ela queria estar cuidando desse bebê, ela queria estar sendo a mãe que ela desejou na gestação toda e que ela não consegue porque ela está num quadro deprimido, tá? E alguém deve estar cuidando desse bebê num quadro deprimido. Então, existe essa culpa, a culpa de não desmamar. Muitas mães que não conseguem desmamar os bebês ficam numa culpa muito grande. Sacadas, vou dar as sacadas para vocês agora, para ajudar vocês a sair disso, tá bom? É isso que a ideia é essa, que vocês tenham as sacadas aqui para melhorar vocês, tá bom? Eu acho que essas sacadas servem, gente, não só para o cuidado infantil, servem para a sua vida. Isso que eu achei bacana, tá bom? Trazer para vocês hoje as sacadas, que é para a vida de vocês como um todo. Seja uma culpa com o seu filho, com a sua criança, com o seu marido, com tudo, com qualquer pessoa, tá bom? Vamos lá? Primeira sacada, vão anotando aí, hein, meninas? O que levou a sentir culpa? Você precisa descobrir o motivo que te levou a sentir culpada, tá? Então, por exemplo, é porque a criança caiu e se machucou, abriu a cabeça, eu senti culpa. Eu tô sentindo culpada porque eu tô falando não. Hoje, eu fiz essa pergunta para a mãe. Por que você tá se sentindo culpada no desmame? E aí ela respondeu assim, porque eu tenho o que ele quer e eu tô dizendo não. É muito simples, eu tô deixando ele sofrer, tô deixando ele chorar e eu tenho para dar. Então, assim, a culpa dela tinha a ver com dizer não, colocar esse limite, deixar ele chorar. Então, é isso que fazia ela se sentir culpada. E quando a gente percebe, quando a gente faz a avaliação de por que estou sentindo culpa, por que essa culpa, a gente vai conseguir fazer os próximos passos que eu vou passar para vocês agora. Segunda sacada, coloque a culpa no seu devido lugar. Eu sempre falo isso no consultório, eu falo isso para os pacientes que sentem culpa, que vêm para o consultório com culpa. Eu falo o seguinte, coloque a culpa no seu devido lugar. Isso é uma estratégia, gente, é uma técnica. O que eu quero dizer com isso? Expliquei para vocês o que é a culpa, expliquei para vocês por que da culpa, qual a importância da culpa. E a importância da culpa é justamente você não cometer mais aquele erro. Tem que ser um erro fatal, tem que ser um erro que é muito, assim, que não se deve cometer nunca mais. Então, qual é o lugar que essa culpa tem que estar? Não é no lugar de um erro que não se deve nunca mais cometer, porque é um erro fatal. Então, será que é um erro? Olá, bem-vindo. Será que é um erro fatal, gente? Sempre pense nisso. Toda vez que você sentir culpa, você tem que pensar: isso é um erro fatal? Isso é um erro que não se deve cometer nunca mais? Porque se a culpa tem que estar ali. No próximo passo é você simplesmente questionar: a culpa está no lugar certo? Ela tem que estar aqui, nesse motivo? A criança caiu e se machucou, abriu a cabeça,
ela tem que estar nesse lugar? Eu tenho que sentir a culpa nesse lugar? E aí eu percebo que não. Por que que não? Porque acidentes acontecem, porque é impossível a gente evitar tudo. Foi proposital? Não, não foi proposital eu deixar a criança cair. Simplesmente caiu, né? Eu tenho todo um cuidado. Então, não é para eu ter culpa nesse momento, nessa situação. Então, quando você usa nessa segunda sacada, coloque a culpa no seu devido lugar. Quando você usa essa frase na sua vida. Terceira sacada, qual o sentimento que eu tenho com um motivo que eu tô de culpa? Você tem lá na primeira sacada qual o motivo, que sentimento me traz, né? Então, por exemplo, na queda da criança, a criança caiu no chão e eu senti culpa. Qual seria o sentimento que eu estou sentindo quando ela cai? Além da culpa. O que me traz? Tá? Qual seria o sentimento ideal para eu ter? Além da culpa, quer dizer, tirando a culpa, na verdade, colocando a culpa no seu devido lugar, que sentimento que eu teria que ter? Vou dar exemplo aqui, preocupação, urgência, se fosse queda. Então, é esses sentimentos que eu tinha que ter. De, nossa, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que estar atenta, mais atenta, tá? Então, é importante vocês perceberem que, olha só, nesse momento, eu tenho que ter esse sentimento.